Queridos, a Bíblia não fala muito sobre Jabes, seus pais em si, só fala da sua mãe que teve a luz e lhe deu com muitas dores. Fala que é um descendente da tribo de Judá, morador de Gileade. A Bíblia dá pouca informação sobre este homem. Mas o nome naquela época dado a uma criança denotava muito a circunstância da qual ela foi gerada, e aquilo perpetuaria até o final da sua vida. Jabes, ao nascer, a Bíblia diz que sua mãe vai ter dificuldade no seu nascimento. Se você observar bem, quando Deus falou para Eva, multiplicarei as tuas dores de parto, não existe múltiplo a partir de zero. Observa que mesmo uma mulher sendo perfeita, ela já sentia dor. Porque Deus disse, multiplicarei as tuas dores. Então, no nascimento, mesmo uma mulher sendo perfeita como era a Eva antes do pecado, o nascimento de um bebê já gerava dor na mulher. Então, Deus disse agora, por a consequência do pecado, multiplicarei as tuas dores de parto. A dor de um parto, só mesmo uma mulher para suportar, irmãos. E tem algumas que não suportam, por talvez gerar um eclâmpsia, uma dor muito forte, tão forte, que é capaz de gerar um eclâmpsia numa pessoa, e o médico vai entender por quem optar, se pela mãe ou quem tem mais possibilidade de viver o filho. A Bíblia diz que a mãe de Jabes vai colocar um nome nele, e o seu nome vai se chamar Jabes, aquele que foi gerado com muita dor. E normalmente essa estigma perpetuaria sobre a vida dele. Você nasceu e gerou muita dor em sua mãe. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele vai ser criado no meio dos seus irmãos. E ele teve muitos outros irmãos. Sua mãe o gerou outros irmãos. E a Bíblia diz que quando ele foi crescendo, repita comigo, crescendo, ele foi se tornando mais ilustre do que seus irmãos. Essa palavra ilustre é respeitado, ou seja, de todos os seus irmãos, Jabes era o mais respeitado dentre eles. Agora, anote isso: ninguém ganha respeito o comprando, ninguém ganha respeito do dia para a noite, ninguém ganha respeito impondo. Alguém ganha respeito pela sua vivência, pela sua postura, pela sua conduta, pelos seus afazeres, pelos seus compromissos. Ele é um homem de respeito. Olha para mim, observe que Jabes, ele aparentemente não tinha nada, mas ele era. Porque um homem respeitado é um homem que é. Ele pode não ter, mas ele é um homem que é. E observe que Jabes passou a ser, repita, ser. Ele não tinha, mas ele já era um homem respeito. Quer ver uma coisa? O próprio José, ele não tinha dinheiro, mas ele já era próspero. Vou falar mais uma vez, ele não tinha dinheiro, mas ele já era próspero. Porque quando ele chega na casa do Potifar e começa a trabalhar, quando ele começa a botar a mão nas coisas, a Bíblia diz assim: pelas mãos de José, Deus prosperava a casa de Potifar e o trabalho onde Potifar trabalhava. Então observa, José não tinha um governo, José não tinha um ouro, mas ele já era um homem próspero. Você já entendeu que Deus é especialista? Porque Deus não muda a ordem dos fatos, a ordem cronológica das coisas. Deus não pode dar a um homem
o que ele quer, sem que Deus entenda que ele seja o que Deus quer.